Senhor, irmãos? Amém? Os irmãos estão alegres com Jesus, amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Meus amados irmãos, nós estamos alegres com Jesus. Tivemos aqui pela manhã grande culto de ensino da nossa escola bíblica dominical, e estamos aqui nesta noite para ofertar o nosso culto a Deus. Tivemos no final de semana passado uma grande festa com os nossos jovens, onde Jesus salvou muitas almas, curou, batizou alguns com o Espírito Santo. Algumas almas estiveram aqui durante a semana, alguns estão aqui nesta noite. Deus nos surpreendeu de forma gloriosa com um grande trabalho. No final de semana repleto da presença do Senhor, e a semana toda nós tivemos ainda desfrutando das bênçãos de Deus. De maneira que eu quero aproveitar aqui esta noite para trazer uma palavra mais de estudo para os irmãos, que há tempos estou sendo convidado para trazer. Quero começar esta noite, não sei se vou continuar no que vem, no outro domingo. Até porque a Bíblia diz que quando nós nos reunimos na casa do Senhor, um tem salmos, outro tem louvor, outro tem profecia, outro tem doutrina. Doutrina é ensino, né, pastor Nathalie? Glória a Deus. E o assunto que eu quero trazer esta noite está no Apocalipse. Vamos começar pelo capítulo 1. Vamos ver se ele chega no 21. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Apocalipse, capítulo de número 1. Oh, aleluia. Eu sei que você já ouviu falar sobre isso. Eu quero falar um pouco sobre as 7 igrejas da Ásia, as 7 cartas escritas por Jesus às igrejas. Glória a Deus. Talvez você já ouviu, talvez você nunca ouviu, talvez você vai assustar com algumas coisas, talvez você não vai assustar tanto. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 começa assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Tem servo aqui, irmão? Levante a mão. Então é para nós as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e notificou a João, seu servo, qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de tudo que ele tem visto. Eu quero já pular para o capítulo, o versículo 19, porque a gente, se ficar lendo muito, nós não vamos conseguir falar aquilo que está no meu coração. Porque até o capítulo 19, até o versículo 19, João registra aqui a visão que ele teve. E no verso 19, vamos lá, irmão, tem que ser rápido. Verso 19, eita glória. Até o versículo 19 ele registra algumas coisas que ele viu. Ele apresenta a visão, ele apresenta Jesus. E aí Jesus no 19 diz: escreve as coisas que tens vistos, as coisas que são e as coisas que depois destas hão de acontecer. Primeiro as coisas que tem visto, depois as coisas que são, e as coisas que depois destas que ele viu irão acontecer. Ele escreve dizendo: olha, algumas coisas você já viu, outras eu vou lhe mostrar depois. E as coisas que são as cartas que ele escreve às 7 igrejas da Ásia, as 7 igrejas, começando pela igreja de Éfeso. Ele começa até chegar na igreja de Laodiceia, que é a 7ª. Nestes versículos, no capítulo 1, 2 e 3, Jesus narra aqui o período da igreja. A escatologia está dividida e começa no tempo da igreja.
tempo em que nós estamos ainda vivendo. O tempo da igreja é o tempo agora, e o tempo da igreja cessará com um arrebatamento. Com o arrebatamento a igreja subirá, irá para as bodas do Cordeiro e para o tribunal de Cristo, enquanto na terra serão, como as irmãs cantaram, tocadas as 7 trombetas, abertos os 7 selos e derramadas as 7 taças. 7 anos depois, Jesus volta com a igreja, e a igreja vem com ele para reinar. Enquanto isso, na terra haverá guerra, 2 guerras, chamadas de Armagedon, e outra guerra chamada de Gog e Magog. E Jesus vem para julgar as nações com a igreja. O hino que as irmãs cantaram relata e retrata algumas coisas que vão acontecer na sequência, não exata como está no hino, mas irá acontecer todas essas coisas. Depois nós entraremos no estado, no período milenário, 1000 anos de paz, a igreja reinando com Cristo, e depois do milênio haverá mais um corte na história, aonde ocorrerá a descida da Nova Jerusalém, o estado eterno para a igreja, e o juízo final, o julgamento do trono branco para as nações ímpias. Mas antes que tudo isso aconteça, a igreja será arrebatada. Ainda estamos no primeiro estágio, que é o período da igreja, e Jesus escreve para João. Ele diz assim: olha, eu vou mostrar para você o que vai acontecer. Haverá 7 igrejas, das quais elas serão representadas no templo. E no capítulo 4 aí, Jesus chama para João, depois dessas coisas, que está no capítulo 1, 2 e 3, que é o período da igreja, depois destas coisas, então acontecerá o arrebatamento. No capítulo 4, Jesus disse a João: depois dessas coisas eu fui arrebatado no céu. E João chega no céu e vê a igreja lá, sendo coroada, sendo recepcionada por Jesus e adorando ao Cordeiro. Glória a Deus. Esse é o que vai acontecer depois do tempo da igreja, depois do arrebatamento da igreja, a grande tribulação, o milênio e o juízo final. Tudo isso depois do tempo da igreja. Os primeiros capítulos representam períodos históricos da igreja. Capítulo 1, 2 e 3. Ele começa no capítulo 1, e aí eu gostaria que já fôssemos para a carta de Éfeso. A carta de Éfeso ela é um período, ela representa um período da igreja. Quando Jesus morre e o Pentecoste acontece, então ele cria a igreja. A igreja não é coisa de agora. A igreja foi criada no dia de Pentecostes por Jesus, há 2000 anos atrás quase. Jesus cria a igreja, e ele diz assim: eu vou mostrar para vocês, através de 7 igrejas, 6 períodos que vão acontecer, 6 períodos que representarão o tempo da igreja na terra, até que ela seja tirada, desde o dia que ela foi formada, quando ela foi formada, no dia de Pentecostes, até o dia em que ela for tirada. Quando ela vai ser tirada? No arrebatamento. Jesus representa todo esse período em 7 igrejas, porém apenas 6 períodos. Amém, Josué? 7 igrejas. Por que não é 7 períodos, pastor? São 7 igrejas. Os jovens precisam entender isso, porque estamos sendo bombardeados, especialmente nas mídias sociais, com mensagens escatológicas de pessoas que nunca estudaram a Bíblia. Nunca estudaram a Bíblia, ficam repetindo coisas que ouve de um e passa para o outro, e as mesmas besteiras de sempre, e não param para estudar a Bíblia. Glória a Deus. 7 igrejas que representam 6 períodos. Por quê? Porque o último período, da qual nós estamos nele, ele é representado por 2 igrejas: a igreja de Laodiceia e a igreja de Filadélfia. Eu quero dizer para vocês que nós estamos neste período, e ela está sempre no nosso meio. Não estou dizendo aqui localmente, mas no geral. Não importa que você fale línguas hoje, ou que você faça aviãozinho, eu quero que você entenda esta noite. Estamos no último período, onde 2 igrejas estão sendo contempladas, daquelas que João viu.
E a igreja, ela é completa por essas duas igrejas. Há tempo eu venho falando aqui nas escolas dominicais que a igreja caminha, mas caminha com ela uma igreja paralela. É a igreja de Laodiceia. A igreja de Filadélfia está aqui e a de Laodiceia também. Quem é, pastor? Não, eu não sei. Você que sabe que igreja você pertence. A primeira carta que Jesus escreve é a igreja de Éfeso. E esta carta representa o período do final da era apostólica, após a perseguição romana de Nero. Começa no ano 64, mais ou menos, aonde Paulo morreu, Pedro morreu, outros apóstolos morreram, e vai até o ano de 117, quando tem uma outra perseguição de um homem chamado Trajano, e depois um outro homem chamado Domiciano. A igreja sofre por períodos de perseguição, e está aqui, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio de 7 castiçais de ouro. Vamos lá, irmão, vamos lá. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus. Puseste as provas dos que dizem apóstolos e não são, e tu os achaste mentiroso. Tenho, porém, contra ti, sofreste e tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. Jesus falando do primeiro período da igreja, da qual você faz parte, mas foi representado na igreja de Éfeso. Ele vai até o fim da era apostólica, mais ou menos até o ano 117. Jesus elogia o trabalho da igreja de Éfeso, elogia o zelo doutrinário dele, mas registra o abandono do primeiro amor. Este período corresponde ao tempo do apóstolo João. Ele escreve muito em suas cartas, tentando convencer os irmãos, primeiro a fugir dos falsos profetas, depois a amarem uns aos outros, porque Jesus ratifica: vocês deixaram o primeiro amor. A igreja começou, os discípulos, os apóstolos foram morrendo, e aqui, esse período, então, eles mantêm o selo, mas perderam aquele amor, começa a se tornar automático. E Jesus confirma: vocês deixaram o primeiro amor. Glória a Deus. A segunda parte da igreja é representada pela igreja de Esmina, que vai do ano 117 até o ano 313, mais ou menos 200 anos. E esses 200 anos foram de muita perseguição. Vai lá para a igreja, glória a Deus, de Esmina. Roma não aceitava os cristãos, porque os cristãos não se prostravam diante de César e não chamavam como Deus. E desde o primeiro imperador, que foi chamado, que era o nome de Otávio, eles queriam ser adorados. Eles, inclusive, mudou o seu nome de Otávio para Augusto, porque Augusto significa divino. Ele queria ser divino, ele queria ser adorado, e foi criado um culto ao imperador. E os irmãos não aceitavam adorar o imperador. Por isso eles foram perseguidos até o ano 313, quando Constantino, um dos 4 imperadores, dos grandes imperadores, ele publica um edito chamado Edito de Milão, no dia 13 de junho de 313 da nossa história. Ele declara que o Império Romano seria neutro em relação à religião e não teria mais o culto oficial ao imperador. E aí a perseguição acaba um pouco, diminui um pouco. Mas nesse período de 200 anos, preste atenção, que é representada pela igreja de Esmina, os nossos irmãos se tornaram grandes mártires. E Jesus começa dizendo: olha, isso diz o que foi morto, eu morri também, mas eu revivi. Olha lá, eu sei as tuas obras, a tribulação, a pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que hás de padecer. Jesus já alerta eles, dizendo assim: olha, o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. E aí Jesus diz assim: seja fiel até a morte, porque Jesus nos avisou de que haveria naquele período grandes mortes. A tribulação de 10 dias foram 10 tribulações, 10 perseguições que eles passaram diante do Império Romano, sofreram grandes afrontas e muitos morreram. Foi nesse período aqui que houve os mártires,
que eram levados para o Coliseu, que eram lançados nas covas dos leões. Isso faz parte da sua história, irmão. Pastor, por que não está assim hoje? Porque nós estamos hoje na última carta. Não estamos na carta de Esmirna. Foram exatamente 10 perseguições, muitos morreram. E aí Jesus para eles dá uma palavra assim, ó: ser fiel até a morte. Muitos de vocês vão morrer, mas seja fiel, eu vou dar a vocês a coroa da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Durante esse período, segundo período, houve também muita heresia. Glória a Deus. E no ano 325 a igreja procurou se reunir, porque já estava livre desse jugo romano, e eles criam um credo para a igreja chamado Credo de Niceia, 12 anos depois do final da perseguição. E este credo de Niceia, ele perdura até hoje, vem sendo aperfeiçoado. Inclusive a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, parte saiu desse credo de Niceia no ano 325. A terceira igreja, que representa o terceiro período da nossa igreja, já vou sair dessa parte histórica que não vou entender, é a igreja de Pérgamo. Olha lá, e o anjo que está em Pérgamo diz: escreve isso, aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, onde habitas, que é o trono de Satanás, e retens. O trono de Satanás aqui se referia ao Império Romano. Retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Neste período, irmão, Constantino, ele se torna amigo da igreja, ele quer o apoio da igreja para ganhar as eleições. Então ele adentra a igreja e ele começa a dar cargos para alguns pastores no império, para que fortalecesse a sua política. E muitas pessoas começam a ir para a igreja. Não eram crentes, mas iam lá para conseguir o cargo, porque o Constantino estava lá. E eles iam para a igreja para conseguir vantagens e entrarem na política, mas não tinham conversões. E a igreja foi aceitando algumas coisas como esta. E no versículo 13, 14 e 15 que nós lemos, eu aborreço, volta para o 14. E ele diz assim: essas coisas foram entrando e foram enfraquecendo a igreja. Esses falsos ensinos, como idolatria, foram entrando na igreja, os cultos aos santos, as imagens, as crendices pagãs, e a igreja entra numa decadência. E aqui, quando ele fala de prostituição e idolatria, fala da prostituição espiritual. Aqui começa a se prostituir, indo após outros deuses. Aqui este homem, este imperador, ele adentra na igreja alguns costumes de adorar a outros deuses, e isto para Deus é visto como prostituição. Nós estudamos hoje sobre idolatria na escola dominical, glória a Deus. Mas Jesus termina dizendo assim: olha, arrepende-te. A quarta igreja, esta igreja de Pérgamo vai até o ano 600. O quarto período diz respeito à igreja de Tiatira, que vai do ano 600 até 1517, a igreja medieval, a igreja da Idade Média, onde nós temos a reforma protestante conhecida já por todos os irmãos. 1000 anos de uma igreja que trabalha muito, que faz boas obras, mas que estava comprometida com as doutrinas falsas que herdou do período anterior, da igreja de Pérgamo. Olha lá, vai para o 19. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência. As tuas últimas obras são ainda mais do que as primeiras. Eles eram de muita caridade, a igreja católica cresceu muito aqui. Mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, e ensina e engana os meus servos para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Foi o período que a igreja mais voltou com a idolatria, adorar outros deuses e tantas outras coisas. E Jesus disse assim: olha, vocês têm boas obras, mas boas obras não servem nesse momento, porque estão fora da minha vontade. E dei-lhe tempo para que arrependesse da sua prostituição, mas não se arrependeram. Glória a Deus.
as doutrinas falsas que foram introduzidos de idolatria atrás continuou nesse período. Na Idade Média, a igreja queria muitas coisas boas, como asilos, hospitais, assistências sociais. Todas as universidades foram criadas a partir da igreja, porque a igreja estava associada ao governo, ao império. Era uma igreja trabalhadora. Mas Jesus disse assim: eu sei as tuas obras, é muito mais do que a primeira, mas vocês toleram Jezabel, que ensina o meu povo a prostituir. E aqui a prostituição é espiritual, e um após outros deuses. Aqui a igreja oficializa a idolatria, os cultos à imagem são oficializados. Uma igreja que aceitava tudo. Jezabel era a rainha da idolatria naquele tempo. Período difícil na igreja, e Deus traz aqui um grande avivamento com Martinho Lutero no ano de 1500 e outros homens que defendem o retorno para as Escrituras, que faz a igreja voltar a ler a Bíblia. E a idolatria era tanta naquela época que eles começavam a vender indulgência, salvação, e a salvação começou a ser pregada como sendo resultado das boas obras, e você podia comprar um lugarzinho no céu. Essa é a história da sua igreja, irmão. É o quarto período da igreja que você vive. Você está no sexto período, nós estamos no sexto. Estão entendendo, irmãos? Os obreiros estão entendendo? Os jovens estão entendendo? Então Deus chama esse homem chamado Martinho Lutero e diz: eu preciso de uma reforma na igreja, porque eles estão adorando outros deuses, estão se prostituindo espiritualmente. O que tem valor agora é a caridade, tudo isso é bom, mas isso não é o resultado para a salvação. Isso é para quem é salvo. Nós fazemos boas obras porque somos salvos, e não somos salvos porque fazemos boas obras. E a igreja aqui foi repreendida por Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E Deus traz um avivamento através de Martinho Lutero. O quinto período da igreja de Sardes, que vai do ano de 1517 até o ano de 1880. Glória a Deus. Aqui a reforma de Martinho Lutero trouxe um avivamento mais rápido. Eles deram uma esfriada porque não houve muito procedimento. E aqui, o anjo que está em Sardes escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas: eu sei as tuas obras, tem nome de que vive, mas não vive mais. Eles tinham sido avivados no período anterior, na reforma de Martinho Lutero. Eles esquecem das Escrituras e voltam a fazer as obras erradas. E aí Jesus fala para eles: olha, ser vigilante. Confirma alguns que estão para morrer aí, que estão morrendo. Eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti vireis. Aqui Deus começa a levantar, irmãos, alguns pregadores. Neste período, que vai do ano de 1517, Deus começa a levantar grandes homens que começam a trazer grandes avivamentos espirituais. O pentecostalismo começa aqui. Surge aqui o avivamento dos moravos, que nós aprendemos o poder de Deus através do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Surge aqui nomes como de John Wesley, e aqui começa a grande evangelização mundial, e os grandes nomes dos heróis da fé que nós lemos aí nos livros, eles começam a se destacar, e eles começam a levar a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz para fora dos seus arredores, e a mensagem chega em todos os lugares. Louvado seja o nome do Senhor. E a grande evangelização mundial começa aqui, com esses homens, neste período, que vai até mais ou menos o ano de 1890, 1880. Glória a Deus. E aí então começa o sexto e último período, na década de 1900.
Nós estamos agora há 120, 130 anos nesse período da igreja, das duas últimas igrejas, Filadélfia e Laodiceia. Filadélfia, Jesus não faz nenhuma censura a ela. Glória a Deus. Vai lá, olha lá, o anjo que está em Filadélfia. Quem é a igreja de Filadélfia? É a igreja que nasce nesse período de 1900. Está entendendo, irmão Thomas? Está entendendo? Os jovens estão entendendo? Escreve aquilo que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. Eis que eu sei as tuas obras. A igreja agora de Filadélfia, Jesus está escrevendo para de Filadélfia. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Que porta é essa? Por muito tempo nós ouvimos pessoas pregando que a porta era de bênção, esta porta é a porta da evangelização, que foi aberta no período anterior, no período antes da igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia somos nós. Nós estamos nesse período. Porém, concomitantemente à igreja de Filadélfia, estamos também tendo a igreja de Laodiceia junto. É o período das duas igrejas. Olha só, Filadélfia não teve nenhuma censura de Jesus. Olha lá, ninguém pode fechar a porta que eu pus aberta. Vocês têm pouca força, guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Glória a Deus. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás que venham e adorem prostrados a seus pés e saibam que eu te amo. Glória a Deus. E no versículo 10, como guardaste a palavra da minha paciência. Esta é a promessa para a igreja de Filadélfia. Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Mas ao passo que para a igreja de Laodiceia Jesus não faz nenhum elogio, só faz críticas. Glória a Deus. Eu não sei nem se vale a pena a gente ler, mas vamos lá. Laodiceia, coloca aí. O 11 é para Filadélfia. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Para a igreja de Laodiceia, Jesus diz assim: olha, isto diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as suas obras, você não é frio nem quente. Oxalá, tomara que você fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, eu vou vomitar-te da minha boca. Glória a Deus. São duas igrejas, e é aqui que eu quero parar, irmãos. Neste período que nós estamos, duas igrejas em um só período. O despertamento missionário que começou na igreja no período de Sardes vem para o nosso período, e nós estamos vivendo nessas duas igrejas. Essas duas igrejas seguirão juntas. Filadélfia e Laodiceia seguirão juntas até o arrebatamento. Entenderam até aqui? Entenderam, não, Marcelo? Mais ou menos. Eu sei que alguns estão entendendo mais. Entenderam, Lília? O que é importante que vocês entendam que as 7 igrejas retratam períodos da igreja de Cristo, 6 períodos, dos quais as últimas 2 igrejas, glória a Deus, representam o período que nós estamos. Aí vem o capítulo 4 e Jesus fala para João: João, sobe aqui. João é arrebatado, e o arrebatamento de João tipifica o arrebatamento da igreja também, depois que este período terminar. E aí vem a grande tribulação. Mateus capítulo 24, Jesus fala dela. Um tempo de juízo de Deus. Olha aqui para mim. Para tratar com a nação de Israel, com o mundo, as nações, e para tratar também com a igreja. Pastor, o senhor acabou de falar que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação? Sim, a de Filadélfia, sim. Você pode dar um amém? Ixi. A igreja de Filadélfia, sim, mas a de Laodiceia não. Vomitar-te-ei, olha lá. És morno, vomitar-te. A igreja paralela não. Louvado seja o nome do Senhor. Os crentes mornos serão deixados aqui. A igreja de Jesus não vai levar.
A igreja que vai ser arrebatada é a igreja fiel, a igreja de Filadélfia. A Bíblia fala que será um tempo de angústia para aqueles que aqui ficaram, principalmente para Jacó, o povo de Israel. Quando Jesus fala da grande tribulação, ele nunca na sua Bíblia se refere a algo para a noiva. Irmão Jacques, sim, nunca para a igreja, sua noiva fiel e verdadeira. A igreja que vai ficar aqui é aquela que não é fiel ao Senhor, e vai ficar muita gente naquele dia, glória a Deus. Mas sim para esses três grupos aqui, as nações de Israel e os desviados, que brincam de servir a Deus, que brincam de vir para a igreja, que brincam de ser crentes, que brincam com Deus. Deus não gosta de brincar, irmão. Deus não brinca não. Daniel capítulo 12 diz que será um tempo de angústia para Jacó. Não existe nenhum indício em toda a Bíblia de que a igreja fiel passe pela grande tribulação. A igreja já foi perdoada, já foi redimida de todos os seus pecados, e não há nenhuma condenação para ela. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja já foi purificada pelo sangue de Jesus e se tornou morada do Espírito de Deus. Olhe para dentro de você, o Espírito de Deus mora aí. Jesus habita aí dentro de você. E se você tiver que passar pela grande tribulação, o Espírito Santo terá que passar junto, e o próprio Cristo terá que passar junto. Aquele crente que tem a convicção de que o Espírito Santo está dentro dele, Paulo diz que ele é o penhor, a garantia que seremos arrebatados. A igreja está sendo preparada como uma noiva gloriosa, sem nenhuma ruga, sem mácula. E a Bíblia diz que esta igreja de Laodiceia, não, a de Filadélfia, ela é perfeita em Cristo Jesus. Pastor, mas tem muito problema por aí. Tem isso e tem, ó. Tem o lado humano. Tem a igreja de Laodiceia, que às vezes não compromete, mas às vezes sim compromete o trabalho da igreja de Filadélfia. Mas a igreja de Cristo, amém, irmão? O senhor não deve estar entendendo nada, né? Está entendendo? A igreja de Cristo, ela é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. A grande tribulação será o tempo da ira de Deus. Apocalipse capítulo 6. Coloca para nós o telão, capítulo 6, versículo 16 e 17. Apocalipse capítulo 6, versículo 16. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Isso é na grande tribulação, porque findo é o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? A irmã Bernadette deu glória, porque ela não vai estar aqui. Eu quero estar além de tudo, não é? Eu não pertenço a esse mundo. Cadê a Gal? Eu já mandei lavar minha veste, minha coroa. Depois tem o outro lado, né? Eu vou viver em santidade, não é, Deus? Para ver a face do meu mestre. Aí. Adorar na excelência o Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A grande tribulação será o tempo da ira do Cordeiro. Mas 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Mas esse data show me faz passar raiva demais. Rapaz, ainda bem que eu sou crente. E aqui eu tenho que fingir que eu sou mansinho, né? Humilde. Aleluia. Vai versículo 9. Passa o 9. Porque eles mesmos anunciaram-nos que nós, qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converteste a Deus. Primeiro, para servir ao Deus vivo. Por que nós somos crentes? Primeiro, para servir ao Deus vivo e ao verdadeiro. Segundo, e esperar dos céus
o seu Filho, a quem ele ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira daquele que está no trono e do Cordeiro. A igreja não vai passar pela ira do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus nos livra. O crente vive para duas coisas: para servir a Deus e para esperar Jesus. Não existe na Bíblia Sagrada nenhuma, pastor Jackson, nenhuma passagem que diz que nós temos que esperar o anticristo, nem a grande tribulação, nem as trombetas, mas existem centenas, dezenas, que diz que nós temos que esperar Jesus, e é Ele que nós estamos esperando esta noite. Capítulo 5, 1 Tessalonicenses 5 e 9. 1 Tessalonicenses 5 e 9. Vai, Clepson, vai, cara. Porque Deus não nos destinou para a ira. Quem poderá nos livrar da ira do Cordeiro? Jesus já nos livrou. Nenhuma condenação há. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A grande tribulação, irmão, será o tempo da manifestação do anticristo, e somente ocorrerá depois que a igreja for retirada da terra. Aí o anticristo reinará por completo, implantará as suas ideologias de forma global, como já disse aqui. A igreja resiste ao anticristo. Ela é o corpo de Cristo na terra. Jesus está na terra. A cabeça está no céu, que é Cristo, mas o corpo dele é a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus falou assim: olha, maior é o que está em vós do que o anticristo. Por isso que ele não se manifesta. A grande tribulação virá depois do arrebatamento. E no livro de Apocalipse, capítulo 4, ocorre depois que a igreja é arrebatada. Aí no capítulo 6, capítulo 4 e 5, mostra a igreja sendo arrebatada. Capítulo 6 começa a grande tribulação. A igreja no capítulo 6 já é vista nos céus com coroa, já passou pelo tribunal de Cristo, já recebeu o seu galardão, a sua recompensa, e está vivendo o momento mais precioso que ela aguarda, as bodas do Cordeiro. Haverá algumas conversões aqui após o arrebatamento. Milhares de pessoas irão se converter, judeus, e se tornarão os santos aqui da grande tribulação. A igreja de Laodiceia fará isso. A 70ª semana de Daniel será um período de 7 anos, aonde Deus se voltará exclusivamente para o povo judeu. Ela começará a ser contada a partir da retirada da igreja da terra. A hora que a igreja for arrebatada, começa a 70ª semana de Daniel. No Apocalipse capítulo 8, Deus começa a tratar com Israel. E as irmãs cantaram o hino próprio desta noite, porque o povo de Israel sempre foi regido ao toque da trombeta. E as 7 trombetas não é para nenhum outro ser humano, senão para os judeus que recusaram a Cristo. O hino que as irmãs cantam fala das 7 trombetas. A nação de Israel sempre foi comandada pelo toque das trombetas, e Deus agora está voltando a tratar com Israel de forma exclusiva. A grande tribulação é denominada também a hora da tentação que há de vir. E nós já lemos, coloca de novo Apocalipse 3, o que Jesus fala para a igreja de Filadélfia. Cadê a igreja de Filadélfia? Levante a mão. Laodiceia, levante a mão. Tem uns que é de ensaio, então porque não levantou a mão? Esmina. Não é mais, irmão. O período delas já passaram. Ou você é Filadélfia, amém, Margarida? Ou é Laodiceia. Olha o que Jesus fala para a igreja de Filadélfia. Isto diz o que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre, ninguém fecha, e fecha, ninguém abre. Aleluia. Pode dar uma glória aí, irmã Benedetta, porque é para a senhora. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém pode fechar. A igreja de Cristo é esta aqui, irmãos. Olha aqui a característica nossa: tem pouca força. A igreja vista na igreja de Filadélfia
é visto na terra como os coitados, que aceita tudo, que é humilhado. Mas não negaste o meu nome, guardaste a minha palavra. Verso 9: eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, que dizem que são judeus e não são, mas mesmo eu farei que eles venham e se prostrem aos teus pés, e saibam que eu te amo. Glória a Deus. E a promessa maior para o período da grande tribulação está no versículo 10. Igreja de Filadélfia, como vocês guardastes a palavra da minha paciência, eu prometo, eu guardarei vocês da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar aqueles que estiverem na terra. A única promessa que Jesus faz de guardar a tribulação é para a igreja de Filadélfia. Não guardou, não prometeu para nenhuma outra, mas para nós Ele prometeu, porque Ele vai nos arrebatar. A igreja será tirada, e não está escrito na hora, é da hora. Só que tem aqui a recomendação: eu venho sem demora. Guarda o que você tem, igreja de Filadélfia. Guarda, para que ninguém tome a sua coroa. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus prometeu que nesse período Ele guardaria a igreja, sua noiva. Jesus prometeu guardar a sua noiva, é a noiva dele. Não tem ira do Cordeiro sobre a igreja é a noiva. Jesus prometeu que guardaria na hora da tentação. Laodiceia, porém, Jesus disse assim: olha, você não é quente, você nem é frio, você é morna. Eu não posso suportar uma pessoa que está brincando comigo. Eu vou vomitar, porque eu morro da ânsia de vômito. Eu sei as tuas obras, não és quente nem frio, porque és morno. Eu vou vomitar-te da minha boca. Amém, Guilherme? A promessa de livramento é só para a igreja de Filadélfia. Preste atenção. É só para a igreja que está nesse período, caminhando junto com a de Laodiceia. A igreja morna. Tem a igreja quente, tem a igreja morna, que vem para a igreja por conveniência, vem para a igreja só para fazer um seguro contra o inferno, mas não ama Deus, não tem compromisso com Deus. Grande parte das pessoas que professam a fé cristã hoje não estão totalmente comprometidas com o Cristo da fé, e nem com a fé que eles mesmos professam, nem com os fundamentos desta fé. Jesus alertou para o período disso nos últimos dias, e ele disse assim: olha, quem é pois o servo fiel e prudente? Mateus capítulo 24, coloca lá, verso 45, capítulo 24, verso 45 até o 51. Eu gosto muito dessa passagem. Quem é pois o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo da igreja de Filadélfia, que quando o Senhor vier achar ele servindo, em verdade vos digo que os porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, olhe lá do seu irmão aí, olhe para ele, olhe para o seu irmão e diga assim: você é meu conservo, você é meu conservo. Começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os bêbados. Virá o Senhor daquele servo num dia em que ele não espera, a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os falsos hipócritas, e ali haverá prantos e rangeiros de dentes. Glória a Deus. Jesus, bem-aventurado aquele servo que quando eu vier achar servindo. Jesus também falou de 10 virgens no capítulo 25 de Mateus. Glória a Deus. 5 virgens que eram prudentes e 5 que levavam na brincadeira. E Jesus termina dizendo assim: olha, vigiai e orai, porque vocês não sabeis o dia em que o noivo vem, mas o noivo vem. Glória a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 6, assim: à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí ao encontro,
Glória a Deus. O arrebatamento da igreja será seletivo, irmão. Jesus disse que naquela noite 2 estarão na cama. Glória a Deus. Lucas 17, um será tomado, o outro será deixado, 2 estarão doendo na moinha, porque é Filadélfia e é Laodiceia. Aleluia. 2 estarão no campo, um será tomado, o outro será deixado. A segurança, irmãos, de sermos arrebatados naquele dia consiste em viver uma vida para Deus, separado do mundo, do pecado e das inclinações da carne. Jesus está batendo a porta para voltar. Não é tempo de nós nos envolvermos com o pecado e achar que vai dar tempo de na última hora pedir perdão. Quem esteve aqui na quarta-feira entendeu o que eu falei agora. Não haverá tempo. Glória a Deus. Lucas 21, verso 34, Jesus diz assim: vigiai em todo o tempo, orando, para que vocês possam ser achados dignos de evitar todas essas coisas que ele falou que ia acontecer. Todas essas coisas. As irmãs cantaram aqui um pouquinho das coisas. Não sei se vocês prestaram atenção, mas é chocante. Não dá tempo das irmãs cantar de novo. Acho que tem que dar. Vigiai em todo o tempo, orando, para que vocês possam ser achados dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e possais estar em pé diante do Filho do Homem quando ele vier. A Bíblia não diz que nós devemos esperar grande tribulação, coisa nenhuma, anticristo, coisa nenhuma, mas que devemos esperar a Cristo. Glória a Deus. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito que devemos esperar ou nos preparar para enfrentar o anticristo. Quem somos nós para enfrentar o anticristo? E a Bíblia diz que na grande tribulação ele estará aqui sem nenhum limite, porque o que o retém vai ser tirado. Quem que vai ser tirado senão a igreja? Quem vai ser tirado? Qual a outra coisa que o retém senão a igreja, que é o corpo de Cristo, e o Espírito habita nela? Glória a Deus. Mas nós lemos aqui em Tessalonicenses 1:10, nós somos salvos para esperar a Cristo, que virá nos buscar. Em Filipenses capítulo 3, versículo 20, está escrito assim, a nossa cidade está nos céus, de onde nós esperamos o aparecimento do nosso amado Jesus Cristo, o nosso Salvador, que vai transformar o nosso corpo de carne em um corpo de glória, e nós seremos semelhantes a Ele. É a Cristo que nós esperamos. Glória a Deus. Em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51, Paulo chama o arrebatamento de um grande mistério. É um mistério, pastor, eu não entendo muito bem disso. É normal que nem todos entendam. Paulo também não teve palavra para expressar. Isso é um mistério. Estava escondido, estava oculto, mas me foi revelado por Jesus Cristo. Glória a Deus. Há um conflito entre a igreja, o reino dos céus, e o reino das trevas, e cada vez que há uma guerra, um conflito, sempre os seus comandantes, os seus generais têm uma estratégia oculta, tem um segredo oculto, e Jesus, que é o general por excelência, ele não deixou por menos o grande segredo de Cristo, o mistério, a grande estratégia de Cristo. Será que no momento em que a igreja não conseguir mais ficar aqui, ele o arrebata daqui para ser glorificada e coroada no céu? Louvado seja o nome do Senhor. O arrebatamento não foi mencionado no Antigo Testamento, por isso que Paulo chama de grande mistério, que estava oculto, mas reservado somente para a igreja, porque somente a igreja fará parte dele. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que muitos não acreditam. Mas como que vai acontecer isso, pastor? E as pessoas que estão aqui, o arrebatamento não é para o mundo, irmão, é para a igreja. Jesus, quando esteve na terra por 40 dias e 40 noites, depois de ressurreto, ele apresentou a sua igreja diversas vezes. A igreja via ele, mas o ímpio nunca viu. Nenhum ímpio viu, só a igreja. E teve um que duvidou e disse: toca aqui, Tomé, toca aqui, rapaz, eu sou Cristo que foi morto, veja os cravos nas minhas mãos. Mas o mundo, os grandes
sacerdotes da época, os imperadores, estavam doidos para pegar Jesus, estavam procurando o corpo dele. Ele passava no meio de todo mundo, entrava pelas paredes, se apresentava aos discípulos, e dizia: paz seja convosco. Mas ninguém mais via, só a igreja, só os crentes daquela época tiveram o privilégio de ver. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que muitos não acreditam, porque realmente é algo miraculoso, misterioso. Pastor, como é que nós vamos ser transformados? Se você não crê nisso, irmão, é difícil até de você entender esse mistério. Glória a Deus. Porém, se você estudar a Bíblia e prestar atenção, desde o sermão profético de Jesus, nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro, no Apocalipse, você vai ver com clareza aquilo que Jesus reservou exclusivamente, somente para a sua noiva. Glória a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu acho que é Apocalipse 19, se não me falha, eu não preparei esse versículo, mas lá diz assim: olha, vinde, desçamos as bodas do Cordeiro, e a sua ceia, já a sua noiva se aprontou. Quem achar, acha para mim aí, Ricardo. Glória ao nome do Senhor. Os escolhidos serão chamados, reunidos por Deus. Ao ouvir o seu Senhor chamar, eles serão arrebatados. O ímpio que passou a vida toda desprezando a palavra de Deus, desprezando o Evangelho, desprezando os crentes, nem tomará conhecimento desse fato, porque não é para ele, é para aquele que está servindo ao Senhor. Somente com o rapto da igreja é que eles irão perceber. Aleluia. Achou aí? Apocalipse 19, rapaz. Eita glória. Todos os eventos que estão na Bíblia, irmãos, são perceptíveis. Você consegue ver a palavra de Deus falando deles, mas o arrebatamento ele não é só para a igreja. 19:7, aí ó, 19:7 do Apocalipse. Glória a Deus. Por isso que Paulo fala em Coríntios 15:51: eis-vos digo o mistério, porque é só para a noiva. Glória a Deus. Dentro da cronologia bíblica nós vemos falar do milênio, da grande tribulação, do anticristo. Todos esses temas são claros, mas o arrebatamento é um mistério. Glória a Deus. Ninguém sabe. Jesus falou em Mateus capítulo 24, versículo 36. Nós vamos ler já, vamos ler aqui primeiro. Glória a Deus. Olha lá: regozijemos-nos. 19, a igreja já está coroada, já passou das bodas do Cordeiro. Regozijemos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa está pronta. Capítulo, versículo 8. Glória a Deus. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Glória a Deus. E disse: escreve. Oh, aleluia. Segura as crianças aí, irmão. Bem-aventurado. Fica uma irmã na porta aqui, irmão, por favor. Bem-aventurado aqueles que são chamados. Chamado o quê, pastor Jonathan? Volta no versículo 8. No 7. Vindas são as bodas do Cordeiro. Quem vai participar da boda, irmão? Quem vai participar das bodas do Cordeiro? Você que vai participar, levante a mão. Tem alguns que não querem ir, né? Olha aqui para mim, talvez você nunca entendeu isso. Uma coisa, irmão, se ver as bodas do Cordeiro, só a igreja vai participar. Mas no versículo 9, o noivo convida mais alguém, mas não para as bodas. As bodas é para a igreja, mas a ceia das bodas
O momento íntimo de Jesus é só com a noiva. Mas a festa que será aqui na terra, aí Jesus convida mais alguns visitantes. Quem são eles, irmão? A igreja já está na boda. Quem são esses que virão para são convidados às ceias? Hã? Glória a Deus. Irmãos, é aqui que nós vamos conhecer Abraão. Porque Abraão não vai para as bodas. Deus falou assim: muitos virão do Oriente, do Ocidente. De onde você é? Aonde nós estamos, pastor Josué? Nós estamos no Ocidente, irmão. O Oriente é lá do lado de Jesus, Israel. E Jesus falou: muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentarão à mesa na ceia com Abraão, Isaque e Jacó. Eles serão os convidados. Porque as bodas é só para a noiva, irmão. Não entra nenhum amigo do noivo no momento íntimo. É só a igreja. Mas na festa, sim. Na festa vai todo mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. É um mistério. Mateus capítulo 24, irmãos. Mateus capítulo 24, verso 36. Rapidamente, nós já estamos encerrando. Aleluia. O arrebatamento, ele é surpreendente. Ninguém sabe a hora lá. Porque daquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. O céu, não, é para frente. 37. Jesus fala: como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias de Noé anteriores ao dilúvio, a população em geral, o Robinho, não estava muito preocupado, comiam, bebiam, casaram, até o dia que Noé entrou na arca. 39, não perceberam. O mundo não vai perceber, irmão, porque para eles está tudo bem, já está tudo certo. Mas a igreja está incomodada com as coisas que estão acontecendo. Se não está te incomodando, cuidado. A igreja está incomodada. Seu pastor, por que o senhor fala tanto dessas coisas? Ideologias, porque me incomoda. Me incomoda. Não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Glória a Deus. Ninguém sabe a hora. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 43, diz que ela será também surpreendente. Será surpresa mesmo. Olha lá. Mas considere isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós, igreja de Vila Angélica, apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir na hora em que vocês não penseis. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 também diz, fala que o arrebatamento será de forma rápida. Olha, primeiro, ninguém sabe a hora. Segundo, será surpreendente, uma hora que ninguém espera. E por fim, para nós terminar, será numa velocidade que não dá tempo de fazer nada. Pastor, acabou. Pai, perdão, Jesus. Quando você fala o já era. Pastor, por que o senhor fala tanto do arrebatamento? Olha aqui para mim, irmão. Olha o que está escrito lá, ó. Eis vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Como? No momento, olha aqui para mim. No momento, no piscar de olho, no abrir e fechar, pisca aí. Pronto, acabou.
Irmãos, olhe para mim. Às vezes vocês ouvem pessoas que gravam vídeos e dão testemunho de visões que teve. E às vezes a gente até ri, zomba, porque a gente não viveu a visão. Não viveu. Eu falo do arrebatamento com uma convicção clara, porque eu tive 2 visões. Irmão Josué, eu sei o que é a igreja ser arrebatada e você ficar. Eu tive uma visão dessas um dia. Eu vi o meu pastor subindo. Eu estava minha boca, 14, 15 anos aí, jovens, querendo ir para o carnaval, querendo ir. E numa noite aconteceu o arrebatamento. Nem batizar eu queria. Eu acordei de manhã, crente como eu sou até hoje. Não precisou ninguém falar nada, não precisou nada. Eu fui naquela quarta-feira na igreja, falei com o pastor, falei, eu quero voltar para Jesus, mas quero voltar de verdade. Em 3, 4 dias depois de ter o batismo, eu já batizei. Eu fiquei no arrebatamento, eu tive uma visão. Não se engane, irmão. Só quem vive. O senhor já teve alguma visão de algo? Eu sei o que é ficar no arrebatamento. Eu não vou contar agora porque vai horas. Mas eu fiquei. Foi uma visão tão nítida, tão clara. Porque eu estava levando as coisas de Deus na brincadeira. E Jesus, que me ama e te ama também, Ele quis mostrar para mim o que é ficar aqui. Não brinca não. Não subestima não. Ouça o que o Espírito diz à igreja esta noite. Acabou, pastor. Amém, irmãos? A segunda visão que eu não falei, eu nem vou falar também, aí já foi diferente. Eu sei o que é ver o seu pastor sendo arrebatado, a sua mãe subindo, de roupas resplandecentes. Eu sei, eu vi tudo isso, Josué. Você já teve alguma visão? Você acorda como se tivesse sido, mas é mais real do que esse copo d'água que está aqui, que eu tomei. Irmãos, canta o hino para mais ver, canta. Prepara aí enquanto o pastor Silvano vai ler aqui os negócios.